Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós vamos passar agora para o momento de exposição da palavra do Senhor. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 21 e 22. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 21 e 22. E durante a exposição da palavra do Senhor, eu convido que você mantenha esse texto aberto. E nós vamos abrir em outros textos, mas sempre mantenha o Evangelho de Marcos no capítulo 1, a partir do versículo 21 aberto, porque esse é o texto base da nossa exposição dessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Até aqui. Pai de amor, Pai Santo, como é bom, ó Deus, ter um Deus que nós podemos correr, ó Pai, um Deus que podemos orar em momentos de dificuldade. O Senhor, ó Deus, é um Deus presente. O Senhor é um Deus que abençoa o teu povo, que tem prazer em abençoar o teu povo, e cada um de nós é prova disso. Nós te louvamos, ó Pai, por mais um dia em que nós podemos, ó Pai, ter liberdade do nosso país de prestar um culto, ó Deus, aberto. Obrigado porque apesar das lutas e das dificuldades, nós podemos abrir a palavra do Senhor e meditar nas palavras do Senhor e buscar a tua santidade, ó Pai, buscar o Senhor através de Cristo Jesus por meio da oração. Glórias sejam dadas ao Senhor. Eu te louvo de maneira muito especial por esse trecho das Escrituras Sagradas que o Senhor preservou para que chegasse até nós. Pois creio, ó Deus, tenho plena convicção que ela é alimento para a nossa alma. Entretanto, eu também sei, ó Deus, que se o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, não iluminar a nossa mente, não iluminar o nosso coração, ó Pai, nós vamos sair daqui da mesma forma que chegamos. Nós vamos, ó Pai, ouvir essas palavras, ó Pai, isso não vai trazer transformação na nossa vida, porque nós estamos tão embrutecidos por conta do pecado, que nós não conseguimos entender a tua palavra por nós mesmos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, esclarece as santas instruções, como diz aquele hino. Que o Senhor, ó Pai, mesmo esteja edificando a tua igreja, não só daqueles que estão aqui, mas daqueles que nos acompanham pela internet também. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o mundo tem passado um momento extremamente delicado, um momento extremamente difícil. Muitas pessoas já morreram por conta dessa pandemia, outras muitas estão doentes, foram infectadas, e mesmo aqueles que não foram afetados diretamente, têm sofrido por conta dessa pandemia que tem assolado o mundo. Pense no número de pessoas enlutadas, por exemplo, que perderam entes queridos, que perderam amigos, que perderam pessoas amadas. E elas estão sofrendo, então, por conta dessa pandemia também. Pense no número de desempregados, pessoas que ficaram desempregadas por conta da crise econômica gerada pelo Covid-19. Quantas empresas, pequenas empresas, já fecharam suas portas? Quantos pais de família estão desempregados? Talvez esse seja o seu caso. Quem sabe você que me ouve aí na internet, você que está aqui no templo, você está passando por isso, enfrentando, sofrendo por conta da pandemia, mesmo não tendo sido contaminado por ela. Veja como está a minha vida, veja como está a sua vida, veja como a nossa vida mudou. Nós sequer temos a liberdade de poder cultuar ao Senhor no templo. Então todo esse cenário, esse sinistro cenário, aponta para a nossa fraqueza.
aponta para a minha fragilidade, para a sua fragilidade. Essa pandemia está mostrando, está escancarando que o ser humano não tem controle de absolutamente nada. Quantos dos nossos planos naufragaram? Quantos dos nossos projetos ficaram para trás? Então essa pandemia está mostrando que eu e você somos fracos, limitados. Nós não temos controle de absolutamente nada. Entretanto, irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Deus, o soberano Deus, continua sendo Deus, assentado no céu alto e sublime trono, governando todas as coisas, porque Ele é o Deus soberano. É o Deus que tem autoridade sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre essa pandemia. E nessa noite, nós vamos destacar a autoridade de Jesus Cristo, o Deus encarnado, em 3 áreas: na pregação da palavra, a autoridade de Jesus sobre os demônios e a autoridade de Jesus sobre as enfermidades. E nós vamos ver também que Jesus Cristo é um modelo, um exemplo de vida de oração para mim e para você. Mas acompanhe aí o que diz o versículo 21. A palavra do Senhor diz assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Então esse versículo 21, ele diz que Jesus chegou na cidade de Cafarnaum, e que logo ele foi a uma sinagoga ensinar a palavra de Deus. Eu quero que você tenha em mente algo muito importante. A pregação da palavra, a evangelização, sempre foi central no ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. E Jesus sempre fez pontes para poder evangelizar. Ele sempre fez pontes para poder pregar a palavra do Senhor. E o texto diz que Jesus chega então na cidade de Cafarnaum e ele vai em uma sinagoga. E o que é uma sinagoga? Era a igreja da época. Era o lugar onde as pessoas se reuniam para estudar a palavra de Deus, onde os judeus se reuniam para estudar a palavra do Senhor. Era também o lugar onde os mestres podiam, tinham a liberdade, tinham a oportunidade de abrir a palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor e expor a palavra do Senhor, explicar a palavra do Senhor. E é isso que Jesus faz lá em Cafarnaum. Ele chega na cidade, ele vai à sinagoga, ele abre a palavra do Senhor e ele prega a palavra de Deus. Essa era a estratégia do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele usa essa mesma estratégia. A palavra do Senhor em Atos, capítulo 17, do verso 1 ao verso 4, se você quiser acompanhar, você fique à vontade, mas mantenha aí o Evangelho de Marcos marcado. Atos 17, do verso 1 ao verso 4, diz o seguinte. Então ele vai mostrar, Atos, como que foi formada a igreja da cidade de Tessalônica. E o texto diz assim, Atos 17, do verso 1 ao verso 4. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Então veja que interessante, Paulo chega em Tessalônica e ele lá nessa cidade, Tessalônica, havia também uma sinagoga e ele vai então a essa sinagoga. O versículo 2 diz... Olha só que interessante, irmãos. Paulo, segundo o seu costume. Veja que era um costume, era uma estratégia aquele Paulo. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. E por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Então Paulo chega a Tessalônica, ele vai a essa sinagoga e durante 3 sábados ele fala a respeito da palavra do Senhor. Ele explora então, ele explica a palavra do Senhor. Agora veja o que é evangelização, porque muitas vezes eu e você não sabemos o que é evangelização. E aqui no versículo 3 nós temos o que é evangelização. Evangelização não é você convidar as pessoas para vir à igreja.
Isso é muito bom, isso é importante, mas isso não é evangelização. Evangelização é isso que Paulo faz aqui no versículo 3. O texto diz: expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Isso é evangelização, é você pegar a palavra do Senhor, abrir a palavra do Senhor e explicar a respeito da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus e mostrar quem Ele é. O Cristo prometido no Antigo Testamento, aquele que veio para trazer a salvação. E é isso que Paulo faz durante 3 sábados. E qual é o resultado disso? Versículo 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Então nós vemos aqui que Paulo, de certa forma, ele pega Jesus como modelo, né? Porque nós vemos Paulo fazendo aquilo que Jesus está fazendo no texto que nós estamos estudando. Jesus chega na sinagoga lá em Cafarnaum e ele abre a palavra do Senhor e ele expõe então a palavra do Senhor, coisa que Paulo faz aqui em Atos. Mas continuando o texto, veja só o resultado da pregação de Jesus na sinagoga lá de Cafarnaum. O versículo 22 diz: maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então veja, irmãos, o que aconteceu. Jesus, ele entra na sinagoga, ele prega a palavra do Senhor, e aqueles que estavam sentados olham, ouvem a mensagem de Jesus, a palavra pregada por Jesus, e eles começam a comparar. A pregação desse homem é diferente. A pregação desse homem é diferente da pregação dos escribas. Então eles começam a comparar e notar a diferença. E realmente a palavra pregada por Jesus era diferente. Para você ter uma ideia, os escribas pregavam que havia 613 mandamentos que deveriam ser observados. 613. Veja só, eu não consigo nem decorar 613 mandamentos, imagina observá-los. E é isso que os escribas faziam. Eles lançavam então um peso sobre o povo. A pregação deles era uma pregação baseada em tradições humanas. Isso trazia peso para o povo, isso trazia dissabor para o povo, isso não trazia alívio para o povo. Já a mensagem pregada para o Senhor Jesus Cristo era uma mensagem abençoadora, era uma mensagem tremenda, e tremenda ao ponto deles ficarem maravilhados. O povo ficou maravilhado ao ouvir o evangelho pregado pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus pregava com autoridade, diz o texto, e ele pregava com autoridade porque ele pregava o que vivia e vivia o que pregava. Ele pregava a verdade porque ele é a verdade, irmãos. Por isso que as pessoas ficaram então maravilhadas ao ensino de Jesus. E perceba que Jesus não usa o subterfúgio de alguns pregadores da modernidade. Pessoas que gostam de pregar com um violãozinho de fundo para tocar o coração daquele que está ouvindo. Jesus não precisa disso, porque é o evangelho que tem que tocar o coração das pessoas. Não é um violãozinho de fundo para trazer emoção, mas a própria palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma, é o evangelho que transforma, é o evangelho que transforma vidas. E as pessoas ficaram maravilhadas então ao ouvirem a pregação do evangelho. Então, a primeira maneira que nós vemos Jesus, a autoridade de Jesus nesse texto é na pregação. As pessoas ficaram maravilhadas porque ele pregava como quem tem autoridade. Mas Jesus não demonstrou autoridade apenas na pregação do evangelho. Ele demonstrou autoridade também sobre os espíritos imundos. Veja o que diz aí o versículo 23 e 24. A palavra do Senhor diz: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus.
O texto diz que as pessoas ainda estavam maravilhadas com o ensino de Jesus, com a palavra pregada por Jesus, mas de repente uma pessoa possuída por espírito imundo apareceu. Satanás apareceu. E o texto diz que não tardou, ou seja, não passou muito tempo e o demônio apareceu dentro da igreja. E é interessante, irmãos, que Satanás, o diabo, nosso inimigo, ele é real, ele existe. Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12, fala a respeito disso. O texto diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, irmãos, um dos nossos 3 inimigos é o diabo. Nós temos 3 inimigos: o diabo, o mundo e o mais poderoso deles, que é a nossa carne. Nós somos o nosso maior inimigo. Mas o diabo é real. E ele arma ciladas, então, contra nós. E é necessário, irmãos, para enfrentar o nosso inimigo. Eu não posso supervalorizar o diabo, como muitos fazem, mas eu também não posso menosprezá-lo. Ele é real, ele existe, e a palavra de Deus diz que nós devemos colocar então a armadura de Deus para resistirmos ao nosso inimigo. Por isso, irmãos, se o diabo ele teve a coragem, de enfrentar o Senhor Jesus Cristo dentro da igreja, que dirá de mim e de você? Então, estejamos preparados para não sermos surpreendidos. O versículo 25, continuando o nosso texto, diz: mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai desse homem. Veja só o que aconteceu. Jesus chega então para esse homem possesso de espírito imundo, e ele diz: cala-te e sai. Veja a autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre o diabo. Ele repreendeu e deu uma ordem expressa ao demônio. Ele não perguntou o nome do demônio, ele não perguntou de onde o demônio veio, nada disso. Ele não usou nenhum tipo de amuleto para expulsar o demônio desse homem. Ele simplesmente, com toda a autoridade que tem, ele diz: cala-te e sai. E veja só o que aconteceu no versículo 26. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Então nós vemos que Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, ele tem autoridade sobre os demônios, não é? E assim como Jesus Cristo libertou esse homem do passado, hoje em 2021 ele tem poder para libertar pessoas que estão cativas nas trevas, pessoas que estão servindo ao diabo, servindo a Satanás. Jesus tem poder hoje para libertar as pessoas, ele tem autoridade para isso. E nunca um poder menor vai ser maior do que o poder de Deus. Em teologia nós dizemos que o reino de Satanás é um reino parasita. Nós vemos isso na vida de Jó. O diabo só pôde ir com Jó até onde Deus permitiu. Porque o nosso Deus, o Deus das Escrituras Sagradas, ele tem toda a autoridade sobre tudo, inclusive sobre Satanás. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus de Israel, esse Jesus Cristo é o Deus encarnado, nosso Senhor e nosso Salvador, que tem autoridade inclusive sobre os demônios. O versículo 27 e 28 diz o seguinte: todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Olha só, com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia.
Então veja que a autoridade de Jesus gerou espanto no coração das pessoas que estavam naquele lugar. Primeiro pela palavra que ele pregou, e agora quando ele demonstra autoridade inclusive sobre os espíritos imundos. As pessoas começaram a perguntar: que vem a ser isso? Como pode isso? É uma nova doutrina? Porque com toda a autoridade ele tem poder sobre os espíritos imundos, porque ele manda e os espíritos obedecem. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele tem toda a autoridade de fato. E é por isso que nós o adoramos, é por isso que nós o servimos, é por isso que nós o amamos. O verso 29 e 30 diz o seguinte: ele vai mostrar, nós já vimos até agora que Jesus Cristo, ele demonstra autoridade na pregação da palavra, ele demonstra autoridade sobre os espíritos imundos nesse texto, e agora nós vamos ver que Jesus demonstra autoridade sobre as doenças físicas. Veja só o que diz o versículo 29 e 30. A palavra do Senhor diz: e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então o texto diz que quando Jesus e seus discípulos saíram da sinagoga, eles foram direto para a casa de Pedro. E lá na casa de Pedro, a sua sogra, a sogra de Pedro, estava enferma, estava muito doente, com febre. E o texto diz, irmãos, que os discípulos levaram Jesus até o problema, até essa mulher enferma. O versículo 30 diz: a sogra de Simão achava-se acamada com febre, olha só, e logo lhe falaram a respeito dela. E eu e você devemos fazer isso. Por que nós oramos a Deus? Por que nós colocamos a vida da Vilma, da Maria Cunha, da Lázara, do Paulinho, da Suene e tantas outras pessoas nós colocamos diante do Senhor? Porque Jesus Cristo, ele tem autoridade, inclusive sobre as doenças. Ele tem autoridade na pregação da palavra, ele tem autoridade sobre os espíritos imundos, ele tem autoridade sobre as enfermidades, sejam elas quais forem. É isso que está acontecendo aqui. E olha só, que nós devemos de fato fazer isso. Nós devemos colocar as pessoas doentes, as pessoas que estão acamadas, as pessoas que estão sofrendo diante do Senhor, porque a palavra de Deus nos ensina a fazer isso. A primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós devemos colocar diante de Deus todas as nossas aflições, as nossas dificuldades. Nós devemos lançar sobre ele a nossa ansiedade. E foi isso que os discípulos fizeram. Eles levaram então Jesus até a pessoa enferma. E olha só o que aconteceu, o verso 31. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-lo. O texto diz que Jesus se aproximou então dessa mulher, tocou nela, e ela automaticamente foi curada. E ela passou então a servir o Senhor Jesus. Jesus tem autoridade, inclusive, sobre as enfermidades. E o texto vai continuar mostrando isso, versículo 32 e 33. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos, endemoniados. Olha só o detalhe do versículo 33. Toda a cidade estava reunida à porta. Então, o fato de Jesus ter expulsado o demônio na sinagoga, o fato de Jesus ter curado a sogra de Pedro, se espalhou por todos os lugares, e as pessoas então viram em Jesus a oportunidade de serem curadas, de curarem os seus enfermos, e toda a cidade, diz o texto, veio aonde Jesus estava, e trouxeram pessoas doentes, enfermas fisicamente, e enfermas espiritualmente. Havia pessoas endemoniadas inclusive. Mas veja o versículo 34. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, tanto expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ela era ele. Então Jesus curou
uma infinidade de pessoas, muitas pessoas doentes com doenças diferentes, né? É interessante que se eu quebrar um braço, eu vou no ortopedista, se eu quebrar um dente, eu vou no dentista, mas Jesus, ele tem autoridade sobre todo e qualquer tipo de enfermidade física ou espiritual. Por isso que ele curou diversas pessoas com diversas doenças, mostrando que ele tem autoridade. O versículo 35 diz: tendo se levantando à alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então até aqui nós já vimos que Jesus, ele tem autoridade na pregação da palavra, ele tem autoridade então sobre as doenças espirituais, ele tem autoridade sobre as doenças físicas, e agora nós vamos ver que ele é um exemplo para nós de vida de oração. O versículo 35 diz que alta madrugada ele busca um lugar isolado para orar a Deus. Há quanto tempo você que me ouve não faz isso? Há quanto tempo você não tem buscado intimidade de fato com o Pai? Há quanto tempo as suas orações têm sido apenas para dormir, para comer antes de comer? Quanto tempo faz que você não busca Deus de fato em oração? Veja que Jesus Cristo é um modelo para mim e para você. Jesus Cristo é um modelo de vida de oração e ele busca intimidade com o Pai, ele busca um lugar deserto para orar. E o versículo 36 e 37 diz o seguinte: procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Então os discípulos começaram a procurar o Senhor Jesus. Aonde está Jesus? E quando eles acham o Senhor Jesus, eles dizem a Jesus: onde o Senhor estava, Senhor Jesus? A multidão está procurando o Senhor. Mas veja que o interesse da multidão não era buscar Jesus pelo que Ele é, mas por aquilo que Ele poderia oferecer. As pessoas estavam buscando a Jesus não porque amavam a Jesus, mas porque estavam buscando bênçãos de Jesus. E quantas vezes nós fazemos isso hoje? Nós procuramos o Senhor Jesus apenas para fazer uma barganha, apenas para buscar bênçãos. Mas o relacionamento que Deus quer conosco, que Jesus quer conosco, é um relacionamento de verdade, de amor. Mas veja o versículo 38 e 39, o texto diz: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Jesus disse: vamos para outros lugares, porque não foi para isso que eu vim. Eu vim para pregar o Evangelho. Veja que a pregação da palavra era central na vida de Jesus. E por que a pregação da palavra era central na vida de Jesus? Porque a pregação da palavra é o meio pelo qual Deus estabeleceu para salvar os seus eleitos. É por meio da pregação da palavra que as pessoas são salvas, que as pessoas conhecem o Senhor Jesus e são salvas do inferno. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, para que eu possa ser salvo do inferno, é necessário que eu creia com o meu coração e que eu confesse com a boca. Mas como que eu vou crer numa pessoa que eu não conheço? Como que eu posso me relacionar e amar uma pessoa que eu não conheço? Por isso que a pregação da palavra era central no ministério de Jesus e deve ser central na minha vida e na sua. Tanto é que em Romanos mesmo, o texto continua. Ele diz: como porém invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E então no versículo 17 ele diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então a pregação era central no ministério de Jesus e deve ser central na minha vida e na sua, porque Deus usa a pregação da palavra para salvar os seus eleitos. Então o que nós aprendemos nessa noite, irmãos? Nós aprendemos que primeiro que Jesus Cristo tem autoridade. Ele tem autoridade na pregação, ele tem autoridade sobre demônios, ele tem autoridade sobre doenças. Então, irmãos, ele mesmo diz em Mateus 28:18, Jesus aproximando-lhe lhe disse:
falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, nesse tempo de pandemia, de luta, de dificuldade, nós temos que clamar a Jesus Cristo, porque Ele tem toda a autoridade, inclusive, sobre essa pandemia. Além disso, nós vemos aqui que Jesus é um exemplo de oração, de vida de oração. Que eu e você tenhamos a graça de olharmos para Jesus, e assim como Ele orava, investia tempo na oração, que nós possamos também ser exemplos de vida cristã para as pessoas. Amém?